Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que mais uma vez estou aqui para compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor. Romanos capítulo 12 e o versículo 1 e 2. Vamos ler a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, o tema desta mensagem, vivendo uma vida de consagração. É muito bom podermos cultuar ao Senhor Deus, termos um culto, oferecermos um culto ao Senhor Deus. Aqui fala do culto racional, o culto que é oferecido, que eu ofereço ao Senhor Deus, e nós estamos em um momento que devemos estar oferecendo este culto ao Senhor Deus, nós mesmo em casa, em família, sozinhos, ou seja, no seu quarto, aonde você pretender, no local da sua casa. Veja bem que me chamou bastante a atenção esse texto. Por quê? Porque fala do culto e também fala de apresentar o nosso corpo ao Senhor Deus. Então, nós temos aqui alguns pontos. Apresentei o vosso corpo. O que é? Mas como assim? Apresentei o vosso corpo. Eu preciso me apresentar diante de Deus. Mas de que maneira eu tenho que apresentar diante de Deus? Com humildade, apresentar diante do Senhor com convicção de que o Senhor Deus vai nos atender pela humildade do nosso coração. Não adianta termos uma humildade simplesmente passageira ou uma humildade que é uma farsa, mas devemos apresentar a Deus com toda a verdade. Nós temos alguns exemplos. Quem se apresenta com humildade diante de Deus quando vai oferecer um holocausto a Ele? 2 homens, Caim e Abel. Não precisamos estender comentários para dizer quem Deus ouviu a oração. Então nós precisamos apresentar diante de Deus, como diz a palavra do Senhor, apresentar ao Senhor Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável. De que forma nós agradamos o Senhor Deus? Como agradar o Senhor Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos ter a humildade de dizer: Deus, eu quero agradá-lo, eu preciso agradar, eu dependo do Senhor. E dizer a Ele de que nós não somos nada, absolutamente nada, e precisamos totalmente da orientação, dependemos totalmente da presença dEle na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe bem, queridos, que a palavra do Senhor traz para todos nós, frisando bastante, sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? O culto bíblico apresenta pelo menos 5 elementos: oração, cântico, leitura da palavra, pregação, com
o sobrenatural ou testemunho e ofertas. Então são estes pontos principais que nós precisamos oferecer ao Senhor Deus o nosso culto. Veja bem que estes pontos tão interessantes, esses 5 elementos, não pode faltar no nosso culto. Em primeiro lugar, a oração. Nós precisamos orar. Estamos vivendo em um momento de dificuldade, de luta, de batalha, e é agora que nós precisamos orar. A palavra do Senhor traz a todos nós, no livro das Crônicas, uma parte dizendo que nós precisamos, em primeiro lugar, se humilhar, apresentar diante de Deus com humildade. Veja que 2 homens sobem ao templo para orar. Um publicano, ou seja, um fariseu e um publicano. O fariseu, muito caprichoso, muito cuidadoso, chega primeiro, escolhe o lugar mais alto e começa a orar. De repente chega o publicano, miserável, pecador, ladrão, e ele chega arrependido e começa a orar. Mas o fariseu, observando e notando que o publicano tinha chegado, ele então começa a dirigir uma oração diferente, dizendo: ó Deus, ouve a minha oração. Eu não sou como tais pessoas, vamos usar as palavras desta forma, pecador, mas eu dou ofertas, eu ajudo, eu oro 3 vezes ao dia, eu sou uma pessoa de coração limpo. Vamos colocar estas palavras aqui para nós entender no nosso linguajar. Mas resumindo, a Bíblia afirma que aquele fariseu, que era um homem que prestava atenção na lei de Deus, não subiu justificado para a sua casa. Mas aquele publicano, no momento que ouviu aquela oração, ele não se indignou, ele não ficou nervoso, ele não fugiu do controle, mas ele bateu a mão no seu peito e disse: Deus, tem misericórdia de mim, pobre, miserável pecador. Isto é reconhecimento, reconhecendo a sua situação. Ele não se entristeceu, mas ele reconheceu que era pobre, miserável, pecador. A Bíblia diz que ele não teve nem mesmo a coragem de levantar os seus olhos para os céus, mas ele baixou a sua cabeça e bateu a mão no seu peito e então fez esta oração. Então a Bíblia diz que ele subiu para a sua casa justificado. Então, voltando, em primeiro lugar, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Em segundo lugar, orarmos. Claro que estou dizendo sobre o culto racional e tudo isso faz parte, como nós lemos aqui, como nós falamos aqui e lemos dos pontos anotados, elementos do culto. E isto é principal, ou seja, estes elementos é algo importante para um culto. Olha bem que a palavra do Senhor ainda prossegue dizendo, orar, veja bem, humilhar perante o Senhor, orar, buscar a face do Senhor, porque nós não temos outro objetivo a não ser a face do Senhor, buscar a face do Senhor. E em terceiro, ou seja, em quarto lugar, se converter dos maus caminhos. Nós somos tendentes, todos nós temos os nossos próprios caminhos.
Todos nós temos as nossas próprias intenções e queremos e lutamos por ela, não sabendo de que precisamos a cada dia renunciar e dizer: Deus, eu necessito da tua presença, eu necessito da tua vontade, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou esta oração. Isto é humildade, chegar perante o Senhor. Então, depois de todo esse processo, depois de todo este cumprimento na oração, diz a palavra do Senhor, que Ele ouve as nossas orações, Ele perdoa os nossos pecados e Ele sara a nossa terra. Glória a Jesus. Que bom apresentar diante do Senhor este culto, com estes elementos que exige, ou seja, que a palavra do Senhor nos dá. Veja que são elementos muito interessantes, oração, cântico, quando nós apresentamos diante de Deus o nosso cântico. O salmista Davi, ele fala sobre isso: coloca, Senhor, um novo cântico nos meus lábios, para que eu possa louvar o teu nome. Apresentar um cântico, leitura da palavra, meditar as escrituras sagradas, meditar a palavra do Senhor. Olha bem que também nos elementos está dizendo aqui sobre a pregação ou testemunho do que Deus fez na minha vida, do que Deus tem feito na minha vida, para que outras pessoas possam ouvir esta pregação e assim então elas se converterem ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus. A palavra do Senhor está nos dando essas instruções e é claro que precisamos, irmãos, ofertar. Todas as vezes, é interessante, todas as vezes que um homem temente a Deus prestava o seu culto racional, ele apresentava as ofertas ao Senhor Deus. E apresentando as ofertas, isso a gente pode ter base em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, também o capítulo 16 e o versículo 1 ao 3. Então, fechando esses cinco pontos, é feito o nosso culto racional.